Seja bem-vindo ao canal O Poder da Palavra. Aqui falamos com verdade, profundidade e inspiração sobre tudo aquilo que o Espírito Santo tem revelado aos corações sedentos por Deus. E hoje vamos refletir sobre uma pergunta que muitos evitam. Por que os escolhidos estão saindo das igrejas? À primeira vista, parece desvio, rebeldia ou fraqueza. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, entendemos que nem sempre a saída é um afastamento de Deus. Muitas vezes é um chamado para mais perto dele. Os escolhidos sentem quando a presença do Senhor já não está mais naquele lugar. Eles não suportam viver de aparência, de rituais vazios ou de estruturas que abafam o mover do Espírito. Como Elias, que se retirou para a caverna, ou como João, que foi ao deserto, o Senhor conduz os seus para fora do sistema para tratá-los no secreto. No canal O Poder da Palavra, nós cremos. Quando Deus retira alguém, Ele está preparando. E quando Ele traz de volta, é com autoridade, fogo e verdade. Por isso, não julgue quem saiu. Ore, discirna e creia. Os escolhidos não abandonam a fé, apenas seguem a voz do pastor. Há um silêncio que grita mais alto do que 1000 palavras, e esse silêncio vem de muitos corações que já bateram forte dentro de igrejas, mas hoje caminham sozinhos pelas estradas da fé. Não é fácil compreender com os olhos naturais o motivo pelo qual homens e mulheres que outrora eram fervorosos, atuantes e cheios do Espírito Santo, hoje se encontram fora das 4 paredes que durante anos foram chamadas de casa de Deus. Para alguns, isso parece desvio, para outros, rebeldia. Mas há um segredo escondido nessa jornada, um propósito divino que nem sempre é revelado aos olhos humanos. Porque os escolhidos de Deus não seguem padrões, não cabem em moldes, não permanecem onde a presença se foi. E muitos dos que hoje caminham sozinhos não abandonaram a fé, apenas saíram de lugares onde Deus já não habita mais. Eles não deixaram o Evangelho, deixaram a religião morta. Não se afastaram de Jesus, apenas se afastaram de uma estrutura que usava o nome dele, mas já não vivia segundo a sua verdade. É importante entender que a saída de um escolhido da igreja institucional não significa a sua separação de Deus. Muitas vezes é exatamente o contrário. É o chamado do Espírito conduzindo o coração para um tempo de solidão e tratamento, como aconteceu com Moisés no deserto, com Elias na caverna, com Paulo no anonimato antes de pregar às nações. Porque o Senhor tem um jeito diferente de preparar os seus. Ele não forma soldados na vitrine, mas no anonimato. Ele não molda profetas no altar de pedra, mas no silêncio da alma. E é no deserto que ele fala com clareza. É na solidão que ele revela segredos. É longe dos homens que ele marca os que são dele. O profeta Oséias escreveu que Deus atrai para o deserto aqueles a quem ama, e ali fala ao coração. Então, quando um escolhido sai da igreja, é preciso perguntar: ele saiu para onde? Saiu para o mundo ou foi levado ao deserto? Se foi ao deserto, então não é fuga, é chamado. Não é queda, é processo. Não é derrota, é renascimento. Muitos dos que saem das igrejas carregam feridas profundas. Foram machucados por lideranças que amavam mais o poder do que as pessoas. Foram julgados, apontados, caluniados, viram incoerências que o coração já não podia suportar. Estiveram perto de púlpitos que pregavam uma coisa e viviam outra. E como suportar isso quando se tem sede de verdade? Como permanecer onde o Espírito não é mais bem-vindo? Porque há igrejas onde o Espírito foi substituído pela programação, onde o mover foi trocado por performance, onde o arrependimento foi deixado de lado em nome do conforto, e os escolhidos não conseguem permanecer ali. Há algo dentro deles que grita, um incômodo santo, um chamado para algo mais profundo, mais verdadeiro, mais puro.
Não conseguem aceitar um evangelho diluído, uma graça sem cruz, uma fé sem renúncia. Preferem a dor do deserto à paz falsa da acomodação. Jesus também enfrentou isso. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Os religiosos da sua época não suportavam suas palavras. Ele expunha o pecado, confrontava os hipócritas, quebrava as tradições humanas em nome da verdade do Pai. E os religiosos o odiaram por isso. Os escolhidos de hoje, que saem das igrejas, muitas vezes enfrentam a mesma rejeição. São chamados de rebeldes, de desviados, de filhos pródigos. Mas estão apenas imitando o Mestre. Estão saindo do sistema para seguir o reino. Estão trocando as luzes do palco pela luz da presença. E isso assusta, porque vivemos tempos em que a aparência é mais valorizada que a essência, e os escolhidos não se contentam com isso. Eles querem presença, querem fogo, querem verdade. Não se trata de abandonar a comunhão, porque os escolhidos amam a comunhão, mas querem comunhão real, sem máscaras, sem jogos, sem manipulação. Desejam estar entre irmãos que se amam de verdade, não entre congregados que competem por cargos e status. Querem ouvir a palavra que confronta e liberta, não discursos que massageiam o ego. Muitos dos que saíram ainda oram, ainda jejuam, ainda buscam, ainda adoram. Mas fazem isso no secreto, longe dos olhos dos homens, perto do coração de Deus. E esse lugar secreto é sagrado. É ali que são renovados, tratados, quebrantados, e quando Deus os restaurar por completo, voltam diferentes. Voltam com autoridade, voltam com olhos espirituais abertos, voltam sem aceitar contaminação. A igreja verdadeira nunca foi um prédio, é um corpo, é um organismo vivo. Está onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, e os escolhidos sabem disso. Por isso, não se prendem à estrutura, mas ao espírito. Não estão preocupados com denominações, mas com a doutrina de Cristo. Querem viver como os primeiros cristãos, em sinceridade, em temor, em verdade. Não rejeitam o congregar, mas rejeitam o que é falso, o que é corrupto, o que entristece o espírito. E Deus honra isso, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E muitos desses adoradores hoje estão no anonimato, mas seus joelhos continuam dobrados. Suas orações ainda sobem, seus corações ainda ardem. Eles não se perderam, estão sendo preservados. É preciso lembrar que há um tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de permanecer e tempo de sair. Tempo de servir e tempo de se esconder. E Deus é Senhor do tempo. Ele sabe quando retirar os seus de um ambiente e sabe quando trazê-los de volta. E quando os escolhidos voltam, voltam cheios de unção, com autoridade, com discernimento. Não se impressionam mais com a aparência, mas reconhecem a presença. Não se vendem por elogios, não se perdem em vaidades, não se envolvem em competições. Estão curados, estão maduros, estão prontos para cumprir o propósito. Por isso, antes de julgar quem saiu, ore. Antes de apontar, interceda, porque nem todo afastado está perdido. Às vezes, ele está mais perto de Deus do que muitos que estão todos os domingos dentro da igreja. Porque a verdadeira igreja está dentro de quem nasceu de novo. E os que são nascidos de Deus, mesmo que se calem por um tempo, voltarão a falar. Mesmo que se isolem por um tempo, voltarão a se levantar. Porque a palavra não volta vazia, e o chamado é irrevogável. Deus está levantando uma geração de escolhidos que não se dobrarão ao sistema. Homens e mulheres que viverão para agradar a Deus, não aos homens. Que preferirão a cruz à coroa, que amarão mais a verdade do que a fama. Que suportarão o deserto, mas não aceitarão se vender. E esses, muitos deles, estão agora fora das igrejas, sendo tratados pelo próprio Deus. Mas em breve voltarão.
E quando voltarem, não voltarão como membros, voltarão como colunas, como atalaias. Porque os escolhidos não são como os outros, eles pertencem a Deus. E Deus cuida dos seus, mesmo quando todos os outros os abandonam. Ele vai até o deserto, até a caverna, até o lugar da dor. Ele cura, ele restaura, ele envia. E quando os olhos espirituais se abrirem, muitos verão que aqueles que pensavam estar caídos, na verdade, estavam sendo levantados para um propósito ainda maior.